bagunça tudo, e cantando e fazendo a festa. E ela tomou uma atitude assim que me comoveu na hora ali, que eu estava ali junto com o pessoal, eu mesmo nem parei para pensar nisso. Ela me chamou de canto e vamos orar para estar agradecendo a Deus por esse ano que passou. Foi um ano abençoado. E ali, naquele momento, eu senti a presença de Deus. E a gente, não importa a situação que a gente está vivendo, não importa o lugar que a gente está vivendo, não importa a emoção que a gente está vivendo, o que a gente não pode esquecer, que nós somos de Deus, que a todo momento a gente tem que lembrar que a gente tem que buscá-lo, que a presença de Deus ela é fundamental na nossa vida. E não importa a situação. Se você está doente, louve. Se você está com saúde, louve. Se você está feliz, louve. Se você está triste, se você está cativo, louve a Deus. Não importa a situação que você esteja vivendo. Louve a Deus. Amém? Prazer é maior e render-te tudo que há. Quero te ofertar. Te ofertar. Mais ainda comparar sua bênção comigo.
seja seu santo nome, ó Pai. Nós entregamos o nosso coração a Ti, ó Pai. Recebe o nosso louvor, recebe a nossa adoração, Pai. Amém? Amém? Abençoados, irmãos. Amém? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Nessa mesma alegria, vamos receber o pastor Amarildo, que dará sequência ao culto. Amém? Som. Boa noite, irmãos. Paz seja convosco. Amém. Tudo bem com vocês? Amém. Glória a Deus. Mais um culto, mais um momento que temos esse privilégio, né, de poder estar na casa do Senhor. Mas também uma noite meio que triste, né? Eu creio que todos devem estar sabendo, o nosso irmão, o Sérgio Shimamura, o Senhor o recolheu hoje de manhã, e nós estamos assim, tristes, né? Porque um amigo, um irmão, né? Quantas pescarias, né? Estivemos juntos, e nos deixou, né? Deus sabe, né? Deus conhece todas as coisas, e eu peço agora que todos façamos uma oração, né? Vamos pedir aí a bênção de Deus para a família, né? Todos os familiares que sejam consolados, né? Para quem não sabe, o nosso irmão Sérgio Shimamura é o sogro do pastor Dorival, né? Então é um amigo, um irmão, e é chegado, né, da gente. Então nós vamos estar orando agora em favor da nossa família Shimamura, né? Essa família querida, que também é o pai da pastora Deusa, em nome de Jesus, que toda essa família seja abençoada agora em nome de Jesus. Amém, irmãos? Vamos pedir a Deus que o Senhor traga o consolo, né, que traga o conforto a essa família em nome de Jesus. Amém? Faça uma oração agora em favor dessa família em nome de Jesus. Comece a orar. Aleluia. Santo é o teu nome, Senhor. Deus, nós te louvamos e nós te agradecemos por mais um dia, Senhor, de vida. Obrigado a Deus por estarmos aqui nessa noite, neste santo lugar, meu Pai. Obrigado a Deus por tudo que tem feito por nós, meu Pai. Nesse momento, ó Deus, nesta oração, ó Deus, queremos rogar as tuas bênçãos em favor, Senhor, da família do Sérgio Shimamura, meu Pai. Ó Deus, a pastora Deusa, irmã Henriqueta, Senhor, o Aron, Senhor, o Alex, Senhor, o pastor Dorival, ó Deus, o neto, Senhor, que não conheço, mas toda esta família, agora, meu Pai, seja abençoada por Ti, em nome de Jesus. Pedimos, meu Pai, que o Senhor traga o consolo a esta família, em nome de Jesus, que o Senhor esteja abençoando, meu Pai. É o que nós pedimos em nome de Jesus. E também, Senhor, te agradecemos, ó Deus, pelo nosso irmão Sérgio, por esse tempo que ele esteve no meio de nós. Muito obrigado, ó Deus, por tudo, Senhor. E te damos graças, meu Pai, hoje e sempre, e todos digam amém. Digam graças a Deus. A palavra diz que esse hino que acabamos de cantar, né? Não importa as circunstâncias, te louvarei. Vamos continuar louvando ao Senhor. Amém, irmãos? Para vocês terem uma ideia, hoje estive com uma família conhecida da nossa filha. O pai do rapaz estava lá na praia, se divertindo, foi tomar um comprimido, tomando água, engasgou e foi para o pulmão e faleceu lá onde eles estavam se divertindo.
e a família também está ali sofrendo, estão num desespero. E lembra dessa família, que eu não sei agora o nome da pessoa, não me lembro, mas o filho que é cliente nosso, o Daniel, que você possa lembrar dessa família também e orar por eles em nome de Jesus, amém? Que a família do Daniel seja alcançada também em nome de Jesus, amém, irmãos? Então cumprimenta o irmão que está aí do teu lado, diga ao irmão, que bom que você veio, que bom que você está aqui, em nome de Jesus. Graças a Deus, Deus abençoe, sejam bem-vindos, Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Temos visitantes aqui que nunca entrou na igreja, aqui do Jardim dos Oliveiras. Temos alguém aqui no nosso meio pela primeira vez? Não temos, são todos conhecidos. Eu quero, nesse instante, como a gente acabou de falar do seu Sérgio, amanhã será o enterro, tá, irmãos? Está sendo velado lá no Flamboyant, se você puder passar por lá, 9h30 da manhã o horário do enterro, tá? Então, tá aí um recadinho para vocês, amém? Você trouxe a sua oferta, o seu dízimo, segura na tua mão aí agora, vamos adorar a Deus com a nossa oferta, com o nosso dízimo, e que você faça com alegria no coração, amém, irmãos? Amém, irmãos? Opa, estamos vivos ainda, amém, irmãos? Estamos aqui para louvar a Deus e para servirmos a Deus, amém? E nós vamos continuar com o nosso culto. Estende as mãos assim ao alto e com a sua oferta, com o seu dízimo. Se você não trouxe, levanta a tua mão aí também, em nome de Jesus, e ore pela tua vida financeira, em nome de Jesus. Deus, peço agora, meu Pai, em favor da vida financeira de cada um dos teus filhos. Meu Deus, abençoa, abre portas, afasta todo mal, em nome de Jesus. E que a vida financeira de cada um dos teus filhos seja agora abençoada, e que o devorador seja destruído, em nome de Jesus. E que o Senhor, a partir desta oração, esteja abrindo portas, tirando barreiras, impedimentos, e que, ó Deus, aquilo que tem causado tristeza, preocupação, que todos estes males saiam em nome de Jesus, e que a vitória seja dada ao teu filho, à tua filha, é o que nós pedimos e já agradecemos, e todos digam amém. Contribua com carinho. Enquanto as irmãs passam a salva, eu quero passar para vocês aqui alguns avisos com relação aos nossos trabalhos aqui na igreja. Já, como diz, passou as festas, né? Acabou as festas e vamos seguir em frente aqui em nome de Jesus. Nós vamos ter aqui na próxima sexta-feira o nosso culto de louvor e adoração a Deus, a partir das 19h30, todos estão convidados para este culto em nome de Jesus. Sexta-feira, os juniores retorna às atividades, então, todos os juniores vêm para cá na sexta-feira, em nome de Jesus. Domingo, o nosso culto de Santa Ceia, às 9h da manhã, a nossa primeira ceia, e depois à noite, a partir das 18h, a nossa segunda ceia. Então, como nós fazemos toda a ceia, nós trazemos as primícias, né? E 1 quilo de alimento, como o pastor Eduardo falou aqui domingo. Se você é 5 na tua casa, traz 1 quilinho por cada pessoa. Amém, irmãos? Às vezes a gente só tira 1 quilinho lá, representando toda a família, mas eu não digo que está errado. Faça aquilo que está no teu coração. Amém, irmãos? Porque existe muitas pessoas precisando, e a nossa igreja, ela tem um trabalho social, e esse trabalho envolve muitas pessoas que estão incluídas, né, na ajuda que esta igreja ela dá. Então,
contamos com a ajuda de vocês. Então, as primícias, né, que é aquele envelope, se você não pegou, lá atrás tem, as diaconisas também podem estar entregando a vocês, e tragam na ceia em nome de Jesus. Acampamento de carnaval, os jovens e adolescentes já estão se preparando, e você, jovem e adolescente, procurem os líderes, em nome de Jesus. Dia 23 de janeiro, o encontro das mulheres, já vai começar aí a atividade também com as nossas irmãs, então tem um encontro aqui das mulheres na chácara da nossa irmã Creu, né? Da irmã Creonice. Então, está dizendo aqui, ó, levar um prato de salgado ou doce, dar o nome para a irmã Luciene até o dia 15/1, né? E o local de saída aqui do encontro de vocês é aqui na igreja às 14h45, tá? E também lembrando aqui que no outro domingo, sem ser esse, tem a consagração da liderança, né? Então, todos os líderes devem estar aqui dia 17. Então, toda a liderança deve estar aqui nesse culto do dia 17, que é um domingo, para a consagração da liderança. Os irmãos do diaconato, todos do conselho, todos devem estar aqui nesse dia para recebermos aí a oração, a bênção, para nós trabalharmos e fazermos aqui um bom trabalho nesse ano de 2016. Amém, irmãos? Eu acho que esses são os nossos avisos. Tem um pedido de oração que o pastor Dorival pediu também, a dona Marluce, orar por ela e também pelo filho que está doente, tá? Então, ore pela dona Marluce, depois a gente vai estar aí orando no final do culto também por essa família, em nome de Jesus. Amém, irmãos? Vamos colocar de pé. Deixa eu ver aqui, tem mais um recadinho aqui. Dia 7 de janeiro, quinta-feira, bazar do grupo de mulheres, a partir das 9 horas. E também um pedido de oração aqui para orar para a Elizabeth, que está com câncer no ovário. Nós vamos orar também pela Elizabeth, em nome de Jesus. Estendam as mãos em direção a esses dízimos, a essas ofertas, e oremos. Pai, muito obrigado a Deus por aqueles que contribuíram e também por aqueles que não puderam. Que a tua bênção seja sobre todos, em nome de Jesus. E também que o Senhor esteja abençoando esse dinheiro na hora do uso, que ele seja multiplicado em nome de Jesus, e também a vida que administra esta área da igreja, ela seja orientada e dirigida por Ti. Meu Pai, abençoa esta igreja, abençoa este ministério, Pai, que possamos alcançar almas para o Teu reino, meu Pai. Em nome de Cristo Jesus, com as mãos estendidas, consagramos dízimos e ofertas, no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A igreja diga: o Senhor é o meu pastor, e nada me faltará. Amém. Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus, amém, amém, glória a Deus, graças a Deus. Nós vamos ouvir a mensagem dessa noite, o que Deus tem preparado. Eu peço em nome de Jesus que você dê uma salva de palmas, louvando ao Senhor aí, pela vida da pastora Marinalva, amém, aleluia, graças a Deus. Graças a Deus, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Boa noite, amada igreja. Paz seja convosco. Vamos meditar na palavra do Senhor. Eu peço que você pegue a sua Bíblia, abra no livro de Provérbios. Livro de Provérbios, capítulo 16. Graças a Deus. Vamos meditar, estudar, né, o que o Senhor, Ele deixou para nós, a sua palavra, que nos instrui, que nos abençoa, que nos ensina. Eu espero que você seja edificado nessa noite através dessa palavra.
que você receba o alimento, né? Na verdade, hoje é uma palavra de exortação, porém, eu acredito que seja uma palavra para que nós possamos observar. Nós estamos iniciando, segundo o nosso calendário, segundo nossa cultura, né, um tempo, um ano novo, e sempre nós olhamos para trás, né, aquilo que fizemos, atitudes que tomamos, postura, conduta, né, e analisamos. Devemos fazer isso, né, irmãos? A própria palavra nos ensina que nós devemos nos examinar, estar sempre nos examinando. E devemos considerar algumas coisas. E a palavra de Deus, ela é a resposta para tudo e todas as coisas. E nós devemos também aprender com a palavra. E se nós não conseguimos, né, às vezes no ano que passou, nós tentamos, não conseguimos mudar alguma coisa, temos a oportunidade. O Senhor está nos dando vida, o Senhor está nos dando a oportunidade para mudança. A cada dia, a cada fôlego de vida que o Senhor está nos concedendo, Ele está nos dando a oportunidade de nos aperfeiçoarmos até a sua vinda, né? Como está lá em Filipenses, no capítulo 1, versículo 6. O aperfeiçoamento, estamos aqui para isso. E o Senhor deixa a sua palavra. É a sua palavra que nos instrui, que nos ensina e que nos leva a esse aperfeiçoamento. Que nos leva a sermos cristãos melhores, pessoas melhores, irmãos melhores, servos, esposo, esposa, né? Homens e mulheres de Deus. Nós temos que ter esse desejo no coração de sermos cada vez melhor. O versículo 24 do capítulo 16 de Provérbios. E depois você deixa a sua Bíblia aberta, que nós vamos estar lendo vários versículos, a maioria deles aqui no livro de Provérbios. Então, o capítulo 16 de Provérbios, versículo 24, diz assim: palavras agradáveis são doces como mel, são doces para o paladar e trazem cura para a alma. Deixa a sua Bíblia aberta aí no seu banco, coloca a mão no teu coração. Pai querido, Deus maravilhoso, estamos mais uma vez na tua presença, Senhor, nesta noite. Te louvamos, te damos graças, ó Deus, por esta oportunidade e o privilégio de estarmos aqui, Senhor. Pai, que diminua eu e o Senhor cresça, que a unção do Espírito Santo esteja sobre nós, ó Pai, porque eu creio que operando o Senhor, quem impedirá? Senhor, nos instrui nesta palavra, nos dá sabedoria e entendimento, para que a venhamos guardar no nosso coração, ó Pai. E como diz, Senhor, a tua palavra, que devemos guardar ela no nosso coração, para nós não pecarmos contra ti, Senhor. Pai, é o que nós pedimos nesta noite, Senhor, que realmente, Senhor, os nossos ouvidos espirituais, nossos olhos espirituais, os nossos sentidos espirituais estejam abertos para entendermos o que o Senhor quer falar conosco, Pai. É o que nós pedimos no nome precioso do Senhor Jesus e te agradecemos. Amém. Pode tomar o seu lugar. Nós lemos o versículo 24, mas eu quero meditar com você a partir do versículo 21, desse mesmo capítulo, que diz assim: o homem sábio se torna famoso pelo seu bom senso. Quem fala com equilíbrio promove o ensino. A sabedoria é a fonte da vida para os sábios, mas o tolo será castigado pela sua própria tolice. O coração do homem sábio controla suas palavras, e seus lábios promovem a instrução. Palavras agradáveis são doces como mel, são doces para o paladar e trazem cura para a alma. Amém? Está aí na tua palavra, né, esse texto muito importante. Eu quero que você leia comigo também o capítulo 15 de Provérbios, o versículo 1. A princípio, para a nossa meditação. Capítulo 15, versículo 1 diz assim: uma resposta amiga e delicada acalma o furor, mas quem responde com raiva provoca a ira. Irmãos, nós temos presenciado, visto nesses últimos tempos, né, dentro da nossa sociedade, em vários setores, algumas atitudes que nós
muitas vezes, sem analisarmos, sem percebermos, né, sem, às vezes, até buscar na palavra de Deus a instrução, né, ou ver o que a palavra de Deus fala, e, às vezes, até inconsciente, acabamos concordando com alguns acontecimentos. E quando nós vamos meditar na palavra de Deus, nós passamos a entender, né, qual é o propósito de Deus, qual é o plano de Deus. E o que o Senhor quer dentro do seu plano, né, o que o Senhor deseja que nós façamos. Nós observamos dentro da sociedade que nós estamos vivendo hoje, determinadas atitudes de protestos, né, muita violência, violências contra pessoas, violências contra governo, violências contra a escola, violências dentro da família, no lar, violências contra os filhos, né? Violências dentro da família, violências dentro do trabalho, violências na rua, como nós vimos esses últimos dias, né? Lá em Americana, aquele casal que infelizmente foi morto, violências, né? Atitudes. E nós perguntamos assim, o que está acontecendo? Ou como nós devemos nos comportar diante de tantas coisas que nós estamos vendo? E eu vou especificar aqui, irmãos, realmente, como deve ser a nossa conduta como cristãos. O que a palavra de Deus, ela nos ensina, como nós devemos agir com pequenas atitudes, com pequenos gestos, com a nossa maneira de falar, para que nós não venhamos a estar no meio de determinadas situações como essa, para que nós não venhamos fazer parte de determinadas circunstâncias onde foi gerada uma violência, onde foi gerada uma agressão. Aonde que eu quero chegar? Aqui no capítulo 15, a tradução da minha Bíblia é um pouquinho diferente, talvez, dos irmãos, né? Mas aqui diz que uma resposta amiga e delicada acalma o furor, mas quem responde com raiva provoca a ira. Aqui é uma instrução da palavra de Deus a respeito de pequenos gestos, pequenas atitudes, coisas que a princípio nós achamos que não tem muita importância, mas que no futuro pode gerar situações terríveis. E algumas situações que talvez nem tenha volta. Como nós estamos vendo hoje, dentro de algumas famílias, né, no meio da nossa sociedade, situações que chegam a uma violência tremenda, que chega, né, a uma situação terrível, que nos escandaliza, que entristece o nosso coração e que nós falamos assim, realmente o mundo está perdido, o mundo jaz no maligno. Mas nós não podemos esquecer que nós estamos nesse mundo. Nós vivemos neste mundo. E o nosso comportamento, ele tem que ser diferente. Nós fomos chamados para ser o sal da terra e a luz do mundo. Então, nós não podemos compartilhar, aceitar, né, e ser conivente com determinadas situações. Então, o texto aqui, do capítulo 15 de Provérbios, faz um alerta para nós, como nós estamos nos comportando dentro da nossa casa, no nosso trabalho, na igreja, nos nossos relacionamentos, né? Em todo tipo de relacionamento, com os amigos, com o namorado, com o marido, né? Com os familiares. No momento em que nós estamos fazendo parte de uma situação, de uma circunstância, onde tem uma pessoa ali que está irada, que está com raiva, que está contrariada, que está expondo o seu nervosismo, expondo, né, aquela situação, partindo para a briga, como nós agimos? Ou como nós devemos agir? Como nós devemos nos posicionar em tudo isso? A palavra de Deus diz como nós cristãos devemos fazer. E aqui no versículo 15 fala que diante de uma outra pessoa que esteja irada, com raiva, provocando briga, né, querendo
resolver a situação no grito, no berro. Como é que nós devemos agir? Aqui diz que a nossa resposta ela tem que ser uma resposta amiga, delicada, para acalmar o furor e não pôr lenha na fogueira, como diz o ditado, né? E muitas vezes nós nos esquecemos disso. E dentro de uma situação, de uma circunstância, né, diante de um momento, em vez de nós trazermos aquilo que a palavra do Senhor nos ensina, trazer a paz, né, amenizar aquela situação, provocamos mais ainda. Porque nós queremos chegar no mesmo nível da outra pessoa, né, com xingamento, com gritaria, berrando, e não é isso que a palavra de Deus ela está ensinando para nós. E o que nós estamos vendo? O que nós estamos vendo hoje no nosso mundo, na sociedade que nós estamos vivendo. As pessoas sem paciência, tudo é na base do berro, tudo é na base do grito, é na base do protesto, é pondo fogo nisso, é pondo fogo naquilo. E aonde foi gerado isso? Dentro de casa, dentro do lar, dentro da família. E nós, como conhecedores da palavra de Deus, nós estamos entrando num novo ano, somos homens e mulheres de Deus, nós não podemos nos levar por estas situações, nós temos que vigiar. O pastor Eduardo pregou aqui, acautelai-vos, vigiem, e é vigiar em todo o tempo, e vigiar na nossa língua, vigiar no tempo, naquilo que nós tanto, né, queremos de Deus, recebemos de Deus, não vigiamos e trocamos depois que recebemos as nossas bênçãos, trocamos Deus pelas bênçãos. Nosso tempo agora é só para aquilo que o Senhor deu para nós. Nós não vigiamos a nossa boca, a nossa língua, e compartilhamos às vezes, hoje a internet, né, um meio de comunicação, a gente vê hoje, né, comentava em casa, antes para você saber de alguém, para você passar notícias suas para alguém, era a carta. Eu e o pastor, nós namoramos, né, o tempo nosso de namoro foi por carta, romântico, né, nós temos as cartas guardadas até hoje, já com 29 anos aí que vamos fazer de casamento, era por carta. Telefone, só quem tinha na época, né, e quando nós íamos nos casar, já estávamos até casados, quando surgiu o tijolar, né, que é o celular, que era grande, se bem que hoje, né, irmãos, ele diminuiu, agora já está grande de novo, mas enfim, vai mudando as coisas, e hoje a gente vê até pela internet, né, a gente vê artistas sendo insultados através da internet, e responde através da internet, situações, você abre o computador lá, para ver um e-mail, para ver alguma coisa, lá aparece as notícias, circunstâncias, situações, e as pessoas vão se envolvendo nisso, achando que isso é natural, que isso é normal, e esquecendo da sua conduta como cristão, como que ele tem que agir, que valores ele tem que manter dentro da sua casa, que valores são esses, que são tão importantes, valores que se perderam, como nós já pregamos, né? Aquela mulher que perde a sua moeda e ela sai à procura daquela moeda, significa valores dentro da casa. Que valor que se perdeu dentro de casa hoje, do respeito, da educação, de ouvir para depois responder. Então, o texto para nós nos ensina muitas coisas, né? Que nós temos que tomar cuidado. Irmãos, a língua, esse órgão abençoado que Deus deu para nós, que ele pode ser abençoado, mas também pode ser amaldiçoado, né? Infelizmente, eu quero tratar aqui de 3 pontos que nós podemos estudar dentro desses textos que nós lemos. Primeiro, o uso errado da nossa língua. Se nós não vigiarmos, se nós não nos acautelarmos, nós podemos fazer coisas indevidas, coisas que vão trazer malefício para nossas vidas. E às vezes nós não entendemos, eu estou dentro da igreja, né? Eu oro, eu participo disso, eu faço parte daquele grupo, eu estou sempre na igreja, mas as coisas não mudam. Porque na verdade quem tem que mudar somos nós. Né? Nós que temos que mudar para nós vermos mudanças dentro da nossa família,
no nosso trabalho, até mesmo dentro da igreja. Nós temos que mudar se nós queremos ter uma igreja abençoada. Nós temos que mudar se nós queremos fazer parte de um grupo abençoado. Nós temos que ser melhor. E um dos pontos hoje que nós estamos vendo é esse pequeno órgão, músculo que nós temos aqui na nossa boca, chamado língua, que foi dado como bênção, porque quem não fala sabe da dificuldade que é, né, ser deficiente nessa área, não falar, não transmitir, e assim, faltando também em outros sentidos nossos, vai trazer dificuldade para nós. Então, somos abençoados, porque o Senhor nos deu a forma de falar, de transmitir. Mas tem pessoas que usam errado. Deus deu para ser bênção, mas ela usa, né, para maldição. Então, algumas maneiras, algumas coisas que nós temos que observar para que nós não usemos a nossa língua de maneira errada. Uns usam a língua para lisonjear, para agradar, para adular, né? Mas, na verdade, esta pessoa ela está usando de falsidade. Ela está fazendo isso para o seu benefício próprio. E nós temos que ser verdadeiros, irmãos. A palavra de Deus fala assim, sim, não, não, né? O pai que ama o seu filho, ele corrige, ele puxa a orelha, ele bate. O pai não está elogiando o tempo todo. Será que Deus nos elogia o tempo todo? De maneira nenhuma. Então, irmãos, sejamos verdadeiros, né? Usemos realmente esse veículo que o Senhor nos deu, a nossa boca, a nossa língua, para falar a verdade, né? Para abençoar, para sermos pessoas verdadeiras com os nossos familiares, com os nossos irmãos, no emprego, aonde quer que nós estejamos. Sejamos verdadeiros. Falemos realmente aquilo que está no nosso coração. E que o nosso coração tenha a bondade do Senhor, né? Que nós saibamos falar. Algumas pessoas usam a língua para semear intrigas, alimentar contendas, gerar disputas, discussões, debates desnecessários. Irmãos, não é a maneira certa. A palavra do Senhor diz que o que depender de nós, tenhamos paz com todos. Tenhamos a paz, transmitimos a paz, que nós possamos realmente dar a paz, que nós possamos realmente viver a paz, primeiro em nós, e vamos estar contagiando as pessoas que estão à nossa volta com essa paz, transmitindo essa paz, né? Não sendo veículo para colocar fogo, né, na lenha. Não vamos ser veículo para aumentar aquela discussão, aquela divisão, aquela separação, aquela dissensão, de maneira nenhuma. Que nós sejamos pessoas de conduta de cristão mesmo. Outros, tem aqueles que não perdem a oportunidade para fofocarem, para denegrir a imagem dos outros, né? Não vê a hora de falar mal, não vê a hora de falar, olha, ele fez isso, ele fez aquilo. Você está pensando que ele é desse jeito? Você está pensando que ele é... Você está enganado, irmãos. Quem somos nós? Todos nós temos defeitos, todos nós falhamos, todos nós erramos. Nós temos que orar, nós temos que abençoar. A língua que gosta de causar a dissensão, né, a divisão, a separação. O livro de Provérbios, irmãos, aqui tem vários versículos, não dá tempo de nós lermos, mas se você for lá em Provérbios 26, 28, Provérbios 18, 6, Provérbios 16, 28, Gálatas capítulo 5, versículo 20, está falando sobre tudo isso que nós comentamos aqui. Tudo isso que eu estou falando está dentro da palavra de Deus. O livro de Provérbios é um livro que, na verdade, ele faz um alerta para nós, né, a respeito realmente, né, daqueles que falam demais. E aí nós observamos, irmãos, que quanto mais nós falarmos, mais vai ser a quantidade dos nossos erros. Porque quanto mais nós falamos, mais nós erramos. Por isso que Tiago, ele nos ensina, né, que sejamos prontos para ouvir e tardios para falar. Por isso que Deus deu para nós 2 ouvidos e 1 boca. Mas tem gente que supera, né? Fala por 2 ouvidos, por 3 ouvidos,
por 4, fala, e se perde no que se fala. Então, nós temos que ser observadores. E o livro de Provérbios, ele nos corrige nisso. Ele nos alerta sobre isso. Ele nos exorta sobre isso. Sobre a maneira como nós agimos. Nós queremos agir pela força, né? Pelo falar, pela imposição. E não é dessa forma. Quem convence o pecador do seu pecado é o Espírito Santo, né? Então, nós deveríamos muito falar mais com o Senhor, ouvir o Senhor, porque é um diálogo entre pessoas, nós e o nosso Deus, estarmos mais atentos para ouvir do que falar. O controle da língua é a marca verdadeira do cristão. Provérbios 17, esse versículo eu quero ler com vocês. Provérbios 17, versículo 27 e 28. Diz assim: o homem que tem conhecimento sabe ficar calado. Quem mantém a calma é sábio. Até o tolo passa por sábio se ficar calado. E se controlar suas palavras, parecerá uma pessoa com discernimento. Olha, irmãos, o que a palavra de Deus está nos instruindo a respeito do nosso falar. Uma coisa tão comum, né? O quanto nós falamos por dia, o quanto nós nos comunicamos com as pessoas, o quanto é necessário falarmos, né? Não ficamos sem falar, não ficamos sem nos comunicar, mas nós precisamos vigiar, porque nós vamos dar conta no dia do juízo de tudo aquilo que nós falamos. Está na palavra de Deus. Então, tomarmos o devido cuidado. Aí nós vamos para um segundo ponto, analisarmos o uso correto da língua. Então, o Senhor nos deu, né, esse veículo maravilhoso de nós podermos falar através, né, da nossa língua, para nós abençoarmos, para nós sermos bênção e para nós abençoarmos. A língua, ela pode ser usada para o bem, com certeza. E vigiarmos cada dia mais para que realmente nós só façamos o bem, que nós só falemos o que é da parte de Deus. Como diz na palavra de Deus, que nós temos que nos encher das coisas que são do alto, porque nós falamos daquilo que o nosso coração está cheio. Então nós temos que nos encher, e nos encher das coisas do Senhor. Nos encher das coisas que vêm lá do alto, que é espiritual. Quando fala lá do alto, está falando de algo espiritual. Amados, a palavra de Deus nos alerta da nossa luta diária, da nossa luta com carne e espírito. Carne e espírito. E a nossa língua, ela está automaticamente ligada à nossa carne e ao nosso espírito. E aquilo que nós vamos falar, vai refletir aquilo que nós somos como cristãos. Como pessoas cristãs. Se nós estamos cheias do nosso Deus, das coisas que é de Deus, da palavra de Deus, do Espírito Santo de Deus. Então a língua, ela é para o nosso bem, é para ser usada para o bem. Nós podemos dar conselhos aos jovens, né? Aqueles que já têm uma certa idade, né? Aqueles que já são maduros, né? A maturidade que o pastor pregou aqui, o pastor Amarildo pregou sobre a maturidade. Nós cristãos, nós temos que ser maduros, irmãos, e usar a nossa maturidade, deixar de ser infantis, né? Às vezes somos criança que está ali na base do leitinho, que está ali na base do mingau, e nós tínhamos que ser cristãos maduros para abençoar os nossos jovens, para abençoar as nossas crianças, para abençoar as pessoas que precisam de nós, e muitas vezes, em vez de abençoar, nós estamos amaldiçoando. Tem pai, tem mãe que está amaldiçoando o filho, em vez de ser conselheiro, em vez de amadurecer o seu filho, e levando para a palavra de Deus, não, está ali com a língua amaldiçoando. Eu não aguento mais, é terrível, não presta, não serve, está dando trabalho. Que cristão é esse que está usando a sua língua? Como pode dizer que é um cristão se não usa a língua que Deus deu para abençoar? Está maldizendo, está profetizando, porque, irmãos, a nossa palavra tem poder, a língua tem poder, irmãos. Eu temo, muitas vezes,
o que vou falar, como eu vou falar, até aqui para trazer a mensagem para vocês, porque nós vamos prestar conta diante de Deus daquilo que nós estamos passando. A nossa língua, ela pode ser usada para que nós possamos aconselhar os jovens que, se esses derem ouvidos, né, serão amadurecidos, não sofrerão, serão abençoados através do conselho. A língua, ela serve para repreender, e quando a pessoa, ela é prudente, e ela é repreendida, ela ouve a repreensão, seja ela que venha da parte de Deus, seja ela que venha de um pai, que venha de um marido, que venha de uma esposa, repreensão com amor, porque a palavra de Deus nos ensina a repreender com amor, exortar com amor. Aí então, ela vai extrair, né, dessas repreensões, dessa admoestação, ela vai extrair os seus procedimentos corretos. É o que o Senhor está nos instruindo hoje. Se nós formos maduros para entender a palavra de Deus hoje, se nós formos maduros para entender essa exortação do Senhor hoje a respeito da nossa língua, irmãos, nós vamos corrigir os nossos procedimentos, e nós vamos ser abençoados, e vamos ver a nossa família, as pessoas que fazem parte da nossa vida secular, sendo abençoada. O insensato, ele desconsidera a exortação, ele desconsidera, né, a repreensão, e amanhã ele vai pagar um preço por isso, o insensato, né? Aquele que não dá ouvido à repreensão. Quantos irmãos não deram ouvido à palavra de Deus, à repreensão, à exortação, ao ensino, estão caídos hoje. Irmão, se você for fazer um trabalho social na rua, debaixo dos viadutos, nas calçadas, na rua, a maioria são pessoas conhecedoras da palavra de Deus. Aí você pergunta, mas conhece a palavra de Deus, mas não pratica. Quando foi repreendido por alguém, não aceitou. Quando foi exortado por um pastor, por um líder, por um diácono, não deu ouvido. Mas quem exortou, está livre de prestar conta. E quem não ouviu, vai prestar conta diante de Deus. Então o Senhor, Ele nos instrui com a sua palavra. E bem-aventurado aquele que ouve a palavra de Deus, né? Bem-aventurado. Aqui diz também que a língua, ela tem o poder e ela pode encorajar, né? Ela pode animar, ela pode levantar aquele que está caído. Irmãos, nós somos chamados para isso. A língua, ela tem poder, irmãos, até para curar, através da palavra de Deus, através de uma ministração, através, né, de você, no ato profético, abençoar uma vida, abençoar aquela vida, trazer para aquela vida realmente a palavra de Deus. Através da língua podemos ganhar almas para Jesus, testemunhar da sua morte e ressurreição, falar do seu imenso amor, que o Senhor morreu por essa humanidade, falar da palavra de Deus, do amor de Deus. E tem muitas pessoas que, em vez de estar fazendo isso, está fazendo ao contrário, está usando de forma ilícita, está usando de forma, né, maléfica, em vez de abençoar. Um outro ponto que nós podemos analisar, nós analisamos o uso indevido, né, o uso errado da língua, o uso, né, o bom uso da língua. E agora, como dominar a língua? Como? Né, às vezes nós encontramos pessoas que têm aquele gênio difícil, aquela personalidade difícil, né, complicado, não leva desaforo para casa, né, não é uma pessoa calma, e às vezes fica se perguntando, mas o que eu faço? Eu queria ser diferente, eu gostaria de ser diferente, ou até mesmo nós gostaríamos que aquela pessoa que nós amamos fosse diferente, fosse uma pessoa mais amável, para você se relacionar, né? Tem pessoas que é difícil, você não sabe nem o que fala com ela, porque você não sabe o que ela vai entender, e o que ela vai responder para você, é sistemática. Aí, lá em Tiago, capítulo 3,
Não dá tempo de nós lermos, mas eu gostaria que você lesse na sua casa. Tiago capítulo 3, do versículo 1 ao 12, fala para nós ali, né, uma instrução. Mas em Tiago também, se eu não me engano, no capítulo 1, versículo 19, ele fala assim, e nós já citamos aqui, que nós temos que estar prontos para ouvir e tardios para falar. Primeiro ponto para nós dominarmos a nossa língua é aprender a ouvir. E eu confesso aqui para vocês, irmãos, que eu tive que pedir para Deus, alguns anos atrás, que Ele fechasse a minha boca, que Ele me desse domínio. E eu chorei, e eu clamei, e o Senhor me deu. Estou no aprendizado, não estou perfeita não, porque o Senhor não partiu nem me recolheu ainda, né? Mas estou no aprendizado, e eu pedi para o Senhor, Senhor, me ensina, porque eu não quero contender, eu não quero brigar, eu quero viver em paz. A palavra do Senhor diz que nós temos que ter paz com todos, e se depender de mim, eu fecho a minha boca, e o Senhor me ensina, e o Senhor me ensinou, irmãos. Então, estar pronto para ouvir, é melhor ouvir. Assim mesmo ainda já falo demais, né? Preciso diminuir um pouco mais, mas nós vamos aprendendo. Outra coisa que nós precisamos fazer, amados, pensar antes de falar. Sermos atentos a isso. Tem gente que fala sem pensar. Aí depois fala, ai, desculpa, eu falei sem querer. Irmãos, tem coisas que depois que a gente jogou no ar, para você consertar, é complicado. É difícil. Aí você quer remendar daqui, como diz aquele negócio, o remendo não vai dar certo mesmo, né? E aí? Então, aprenda a dominar a sua língua. Primeiro, ouça mais, fale menos. Segundo, pensa antes de falar. Pense, repense. Pense mais, pense o dia inteiro, pense a noite inteira. Pede para Deus preparar, pede para Deus se for da vontade. Porque, irmãos, às vezes a gente pensa que a gente vai falar e a gente vai ajudar, e a gente não está ajudando. Mas se for preparado por Deus, se for a hora que Deus permite, Ele vai dar sabedoria para a gente falar. Ele vai dar sabedoria. Principalmente depois de uma discussão, principalmente dentro de um lar, principalmente entre marido e mulher, principalmente entre pais e filhos, principalmente dentro da nossa casa. Posturas que nós devemos tomar para que a gente possa viver em paz, né? A língua do cristão, diferentemente daqueles que não têm compromisso com Deus, e muito menos com o próximo, deve ser usada com propósitos úteis para o que edifica. É para o que edifica, irmãos. Nós somos chamados para edificar. Então nós chegamos a uma conclusão, que a nossa boca, ela pode proceder dela tanto bênção quanto maldição. E isso, eu, você, todos nós estamos sujeitos. Não escapa ninguém. Ninguém escapa. Ou nós podemos amaldiçoar, ou nós podemos abençoar. Vai depender do nosso controle. Vai depender do que está lá em Gálatas capítulo 5, versículo 22 em diante, que fala do domínio próprio, do nosso equilíbrio, fruto do Espírito. Vai depender da nossa vida com o Senhor. Vai depender do nosso relacionamento, da nossa intimidade com o nosso Deus. O crente que foi salvo por Cristo, no entanto, como alvo, tem a santificação. Nós que somos salvos em Cristo, o nosso alvo, a partir da nossa salvação, a partir do momento que o Senhor nos resgata da imundícia, do pecado, é buscar a santificação. E a língua está incluso nessa, né? A língua, ela faz parte da nossa santificação. Por isso, deve ter cuidado no que diz, porque dará conta no juízo de suas palavras. Lá em Tito, capítulo 3, versículo 2, está escrito assim: não devem falar mal de ninguém, nem contender, mas sim ser bondosos e verdadeiramente atenciosos para com todos. Pode ir lá em Tito, capítulo 3, versículo 2. E você vai ver que está lá na palavra de Deus. Irmãos, se fosse procurar na Bíblia, todos os versículos que fala
como nós devemos conduzir a nossa língua, a nossa boca, as nossas atitudes, irmãos, não ia dar para pregar hoje. Não dá. Dá para falar vários cultos, para você ver como que a palavra de Deus, ela quer de nós, ela pede, ela exige de nós uma conduta, uma postura diferente do ímpio, diferente, né, do nécio, diferente daquele que não vigia, diferente daquele que é tolo, né? A gente acha que às vezes, né, através da briga, através da conversa errada, através do xingamento, né, através de estar berrando, nós vamos conseguir alguma coisa. E não é a verdade. Não é o que a palavra do Senhor, ela nos instrui. Ela nos instrui e você pode procurar ler. Tem muitos outros versículos que falam sobre isso. Muitos outros versículos. Textos, histórias. Lá em Samuel fala para nós da história de Davi com um casal. Um homem que na sua maldade, um coração louco, né, enfrentou a Davi. E Davi saiu de onde ele estava para ir até aquela casa e acabar com aquela família, acabar com aquela casa, acabar com os animais, com os empregados, com até o último menino que tivesse dentro daquela casa. E a esposa desse homem foi ao encontro de Davi, se humilhou, se prostrou e pediu a misericórdia em favor do seu marido. E a sua família foi salva. A sua família foi salva de uma grande tragédia. Irmãos, está nas nossas mãos salvar a nossa casa, salvar a nossa família, salvar nossos filhos, salvar marido, salvar as pessoas. Quando nós usamos de forma correta a palavra de Deus, numa boca também cheia da presença do Espírito Santo. Amém, igreja? Vamos nos colocar de pé nesse instante. Talvez, né, você veio aqui hoje em busca de uma bênção. A bênção já é tua, né? O Senhor já deu. É a vontade dele nos abençoar, igreja. É a vontade do Senhor nos abençoar. Mas às vezes nós colocamos barreiras que impedem a bênção de Deus. E talvez hoje você reflita: será que a minha boca, a minha língua, aquilo que eu tenho falado, não tem atrapalhado Deus de trabalhar na minha família, naquilo que eu preciso? Será que eu não tenho vigiado? Né? Irmãos, às vezes a gente não vigia. A maior parte das vezes nós deixamos de vigiar. E acabamos nos levando, né, pelo momento, pela sociedade. Né? Nos influenciamos. Né? Em Romanos diz que o nosso padrão não é o padrão desse mundo, mas é o padrão de Deus. Que é um pensamento renovado, transformado. E é assim que tem que ser. Eu não posso compartilhar de discussão, de separação, de divisão, de contenda, de briga, de confusão. Eu não posso compartilhar com isso. Porque a palavra do Senhor diz que se eu sei fazer o bem e eu não faço, eu sou um pecador, uma pecadora. Então, se eu posso fazer o bem e não estou fazendo, eu estou errando. E se você pode fazer o bem em favor de alguém, e seja ele no que nós falamos hoje, da sua boca, abençoa aquela vida. Abençoa. Você que está aqui nesta noite, você sabe que a palavra foi para você. E está sendo difícil. Abre o seu coração, perdoa e abençoa essa vida, e você vai ver as bênçãos de Deus sobre a tua vida. Porque quando nós perdoamos, irmãos, quando nós perdoamos, nós não estamos isentando aquela pessoa de pagar pelo que ela fez, mas nós estamos abençoando a nossa vida. Nós estamos sendo abençoados pelo nosso Deus através do perdão. Nós estamos sendo libertos. E tem pessoas que não entendem isso. Então, abençoa. Fecha os teus olhos nesse momento. Coloca a mão no teu coração. Pai querido, Deus maravilhoso, eu coloco diante de Ti agora, Senhor, a cada um dos Teus filhos. Senhor, nós apresentamos diante de Ti, Senhor, esta igreja, a minha vida. Senhor, apresento diante de Ti cada irmão, cada irmã, cada família aqui representada, ó Pai. Senhor, e nós tratamos, Senhor, nesta noite de um assunto muito importante.
E também, Senhor, algo que exige de nós, Pai, aí realmente uma entrega, uma disciplina, Senhor, um treinamento, um exercício, Pai, em praticar, em falar o bem, em dominar, Senhor, os nossos impulsos, temperamento, personalidade. Nos ensina, Senhor, a perdoar para que nós sejamos perdoados. E nós clamamos a Ti, Senhor, nesta noite, que o Senhor nos ajude, Pai. Que o Senhor nos sustente. Senhor, que o Senhor realmente, Pai, segure nas nossas mãos. Senhor, e nos conceda a Tua graça e a Tua misericórdia. Perdoa, Senhor, as palavras torpes que saíram da nossa boca. Palavras, Senhor, que talvez ofendeu, que machucou, que maltratou alguém. Senhor, atitudes que tomamos, ó Pai, e realmente não devíamos ter tomado. Hoje, Senhor, nos arrependemos, ó Pai, e pedimos a Ti, Senhor, a Tua graça e a Tua misericórdia. Pedimos, Senhor, a Tua intervenção, Senhor, nesta situação. Senhor, aquilo que o homem não pode fazer, o Senhor pode fazer, ó Pai. O Senhor pode quebrantar o coração, o Senhor pode perdoar. Pai, é o que nós clamamos a Ti, Senhor, nesta noite. No nome precioso do Senhor Jesus Cristo, é o que nós pedimos, Pai. A Tua bênção e a Tua graça sobre cada irmão, cada irmã, em nome de Jesus. A igreja diga amém. Amados, vamos fazer o nosso círculo, né? Nós voltamos ao nosso culto normal. Deus salve a família. E nós vamos clamar agora pela nossa família. Então, saia do seu lugar, vai para o corredor lateral, né? E vamos dar as mãos, ver se a gente consegue fazer um círculo em volta da igreja hoje. Será que nós conseguimos? Se nós não der o espaço, pode vir um pouquinho para frente, né? E fechar o círculo em nome de Jesus. Nós vamos estar intercedendo, clamando, né, ao nosso Deus, pela misericórdia dEle, pela graça dEle. Onde está a irmã Cris? Dá para fechar aí, não dá, Cris? Dá para fechar? Graças a Deus. Aleluia, Jesus. Louvado seja o Teu nome, Senhor. Graças a Deus. Amém. Aleluia. Graças a Deus. Você veio aqui nesta noite. O nosso culto de terça-feira é o nosso culto denominado Deus Salve a Nossa Família. Muitos e muitos anos nós temos esse culto. Nós temos clamado pelo nosso lar, pela nossa família. O Senhor nos deu uma arma poderosa, que é a nossa palavra, que é a nossa boca, que é a nossa língua, para nós abençoarmos, para nós declararmos, né, vitória, para nós repreendermos o diabo, repreendermos a ação do Satanás, não compartilhar com o inimigo, nem com as coisas erradas, mas pelo contrário, repreender, né, expulsar aquilo que muitas vezes está agindo dentro da nossa casa, contenda, confusão, briga. Em vez de compartilharmos com a briga, com a confusão, nós podemos abrir a nossa boca para repreender, nós podemos abrir a nossa boca para pedir a presença do Espírito Santo, para pedir a graça do nosso Deus. E você tem a oportunidade nesta noite de abrir a sua boca agora e clamar pelo seu lar, pelos seus familiares. Oh Deus, tenha misericórdia. Estou colocando diante de Ti agora, Senhor, Pai, junto com esta igreja, junto com esses irmãos, Senhor, lares aqui representados, ó Pai, e nós estamos pedindo agora, Senhor, a Tua misericórdia, Pai querido, que toda ação, Senhor, do inimigo, que tem agido dentro deste lar, Pai, que tem operado de uma forma, Senhor, Pai, a trazer a contenda, a confusão, a trazer, Senhor, a separação, Senhor, a trazer, Pai, a divisão dentro desta casa, e não só dentro deste lar, Senhor, mas aqui nós temos lares representando famílias grandes, pais, irmãos, Senhor, irmãos que não se conversam, irmãos, Pai, que não se entendem, irmãos que não podem se encontrar, Senhor, tenha misericórdia. Este mal está sendo quebrado nesta noite, Pai querido, tenha misericórdia. Senhor, quebra, Senhor, essa maldição, quebra, Senhor, essa maldição que está agindo, Senhor, no meio desta família, em nome de Jesus Cristo. Pai querido, Senhor, a Tua palavra diz que o que depender de nós, nós temos que ter paz com todos, Senhor. Pai eterno, nós clamamos a Ti agora, que haja, Senhor, alegria, que haja paz, que haja união, que haja harmonia dentro deste lar, Senhor, Pai, que não conversa com filho,
Senhor, marido que não conversa com a esposa, tenha misericórdia, quebra, Senhor, este coração. Senhor, age de forma, Senhor, maravilhosa. Senhor, nós clamamos a Ti, Senhor, pela Tua misericórdia. Suplicamos, Senhor, nesta noite, a Tua bênção em favor, Senhor, desta família, em favor deste Teu filho, Pai. Alcança, Senhor, aquele filho que já não conversa com os pais. Deus, tenha misericórdia. Senhor, a Tua palavra diz, Pai, que o filho que honra pai e mãe, os seus dias serão prolongados, e o diabo, ele quer destruir, Senhor. Tenha de misericórdia, mas esta ação, este propósito do diabo está sendo cancelado agora, Pai, pelo poder, Senhor, da Tua palavra. Pai, é o que nós clamamos a Ti, Senhor. Suplicamos, Pai, que o Senhor tenha misericórdia, Pai, em nome de Jesus. Senhor, nós clamamos e também Te agradecemos. A igreja diga amém. Diga graças a Deus. Vamos virar para cá, vamos orar, né? Aqui nós temos as fotos, né? Nós temos documentos, nós temos, né, os nomes das pessoas que se encontram enfermas. Vamos nos unir agora, né, irmãos? Vamos clamar em favor destas vidas, em nome de Jesus. Eu peço para os pastores descer e colocar as mãos, apresentando, né, abençoando, clamando, né, ao nosso Deus. Pai querido, os irmãos estendem as mãos. Deus maravilhoso e santo, nós colocamos diante de Ti agora, Pai. Apresentamos, Senhor, no Teu altar, Pai, Senhor, cada um destes nomes, Senhor, que estão nessas caixas de oração, ó Pai, Senhor, estas fotos, Senhor, apresentamos diante de Ti, Senhor, estas chaves que representam bens móveis e bens imóveis, Pai, Senhor, colocamos diante de Ti agora, Pai, a cada uma destas vidas, Senhor, apresentamos diante de Ti agora os projetos para este novo ano de 2016, ó Pai, também nos lembrando, Senhor, dos projetos que ficaram para trás, Senhor, no ano que se passou, mas, Senhor, para Ti, Pai, o tempo não é o tempo nosso, e, Senhor, eu creio que o Senhor pode agir, que o Senhor pode operar, que o Senhor pode curar, que o Senhor pode agir em favor desse Teu filho, Pai, é o que nós clamamos nesta noite, Senhor, que a enfermidade, a maldição que tem operado dentro desta família, seja repreendido pelo poder maravilhoso do Teu sangue, ó Pai. Senhor, nós clamamos a Ti, ó Pai, por este lar, por esta família. Salva, Pai, salva, Senhor, esta família. É o desejo do nosso coração, que os nossos familiares sejam alcançados, Senhor, com a Tua misericórdia, que os nossos familiares sejam alcançados, Senhor, pelo Teu amor, Pai, e eles possam viver, Senhor, Pai, aquilo que nós vivemos, este gozo maravilhoso de Te servir e de Te adorar, ó Pai. Senhor, sabemos que os tempos são difíceis, aqueles que se encontram desempregados, aqueles que se encontram, Pai, em dificuldade financeira, Senhor, tira toda barreira, Senhor, abre portas, porque o Senhor é o Deus de justiça, o Senhor é o Deus, Pai, Jeová Jiré, aquele que provê, Senhor, todas as coisas. Pai, é o que nós clamamos a Ti, Senhor, nesta noite, suplicamos, Senhor, pela Tua misericórdia, apresentamos diante de Ti, Senhor, a Marluce, que tem, Senhor, este filho doente, Pai, esta pessoa, esta criança, Senhor, colocamos diante de Ti agora, suplicamos, Senhor, em favor da vida dela, Senhor, dá o sustento, Senhor, age, Pai, operando, Senhor, curando, libertando, é o que nós clamamos, ó Deus. Colocamos também, Senhor, diante de Ti, Senhor, a Elizabeth, Senhor, que está com câncer no ovário, Senhor, nós temos a certeza que o Senhor é o Deus que cura, para Ti, Senhor, nada é impossível, e assim cremos, Pai, que o Senhor alcança a Elizabeth onde quer que ela esteja agora, e de alguma maneira, Pai, nós queremos que o Senhor pode curar, assim, Senhor, nós clamamos a Ti, Pai, e certos da bênção e da vitória, nós Te agradecemos no nome de Jesus. A igreja diga amém, diga graças a Deus, aleluia. Em tudo dai graças, né? Nós somos mais que vencedores, amados, mais que vencedores, que você possa realmente, né, viver uma vida, né, na presença do nosso Deus, né, debaixo da graça do nosso Deus,
né, naquilo que a palavra de Deus, ela nos instrui. Quando nós seguimos a palavra de Deus, irmãos, não tem derrota, não tem fracasso, né? Porque a palavra, ela instrui, ela ensina, e quando o Senhor manda a palavra, eu creio, o Senhor já mandou a bênção, o Senhor já mandou a libertação, o Senhor já operou em nosso favor, porque a palavra de Deus, ela é profecia, é a palavra de Deus, ela está aqui para nos ensinar, e como diz, né, a palavra de Deus, aquele que tem ouvido, ouça o que o Espírito diz à igreja. A igreja. Último aviso, haverá mini vigília nessa sexta-feira após o culto, até a meia-noite. Então, hoje é terça-feira, você pode se preparar para estar aqui na sexta-feira, para participar da mini vigília, né, que nós temos a ceia no domingo. Então, sempre antecedendo a ceia, acontece a mini vigília, em nome de Jesus. Amém? Podemos ir embora? Abençoados? Alguém entrou aqui que estava sentindo alguma dor no corpo, né? Entrou com dor, estava sentindo alguma coisa, e durante o culto, durante a oração, essa dor foi embora, em nome de Jesus, você pode levantar sua mão para testemunhar? Não temos, estava todo mundo bem? Graças a Deus, né? Glória a Deus. Alguém entrou aqui triste, né? Coração aflito, até, quem sabe, com uma situação de contenda, de briga, de discórdia lá na sua família, e você falou, eu não sei o que eu vou fazer, se eu falo, se eu não falo, se eu tomo atitude, se eu não tomo. E Deus falou com você, você pode testificar, levantar a sua mão, em nome de Jesus, amém, graças a Deus. Então, pede para o Senhor, e Ele vai te dar sabedoria, né? Sabedoria para você agir e para ser bênção. Nós temos que ser bênção, amém? Levanta suas mãos aos céus. Pai querido, Deus maravilhoso, nos colocamos diante de Ti agora, Pai. Senhor, nós Te agradecemos por tudo que o Senhor nos concedeu, ó Pai. Por este culto, Senhor, por cada irmão, cada irmã, Senhor, que esteve aqui, cada família aqui representada, Senhor, pelos irmãos que trabalharam para que este culto pudesse acontecer, todo o corpo diaconal, ministério de louvor, os pastores, Senhor, cada um seja alcançado, Senhor, com a Tua graça e misericórdia. Pai, e agora ao retornar ao nosso lar, guarda, livra, protege de todo mal e de todo perigo. Senhor, abençoa também aqueles que estão nos vendo pela internet, aqueles que estão nos ouvindo, Senhor. Pai, alcança também, onde quer que esteja, neste lar, no trabalho, talvez, Senhor, ouvindo pelo rádio, Senhor. Pai, coloca as Tuas mãos agora, Senhor, esta dor, este mal que está aí, Senhor, neste coração, Senhor, tira agora, em nome de Jesus. Pai querido, nos livra, Senhor, no retorno para o nosso lar, nos cobre com Teu sangue, Senhor, livra no portão da nossa casa, Senhor, no semáforo, Pai, Senhor, é o que nós clamamos a Ti, que toda arma forjada pelo inimigo contra nossas vidas não tenha poder, e nos dê um restante de semana, Pai, de vitória, no nome precioso do Senhor Jesus, é o que nós pedimos e Te agradecemos, amém. Com suas mãos levantadas, com seu rosto, respira, agradece o Senhor, né? O Senhor é bom, e a sua misericórdia, ela dura para sempre. Que o grande amor de Deus, o nosso Pai, que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo e a consolação do Espírito Santo esteja sobre esta igreja e sobre todo o povo de Deus na face desta terra, para todo sempre. Amém. Amados, ide em paz, que o Senhor os acompanhe e que você tenha assim uma semana de vitória em nome de Jesus Cristo, e até o nosso próximo culto em nome de Jesus.